Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu vim falar com vocês aqui, sabe sobre o quê? Sobre uma atualização que aconteceu na LDB recentemente, tá bom? E essa atualização, ó, vocês vão estudar aqui comigo e aí, depois, se cair no concurso, ó, vocês vão acertar tudinho, certo? E ó, essa atualização, ela vai falar para gente justamente sobre o quê? Ela vai falar sobre uma alteração relacionada à gestão democrática, né? A conselhos de escola. Então, assim, na educação, essa organização, né, desses espaços colegiados, ela vai se realizar como? Em diferentes instâncias. Então, ela pode acontecer, né, através do Conselho Nacional de Educação, né, de conselhos municipais de educação e também a partir do quê? De conselhos escolares, né? Então, esses espaços e essas organizações colegiadas, elas são fundamentais para que sejam definidas aí várias políticas educacionais que vão orientar o quê? A prática educativa e vão também orientar o processo de participação das pessoas. E tudo isso é embasado no quê? Na legislação educacional, tá? E com o objetivo de fazer uma escola que seja uma escola de qualidade, né? Uma escola onde as pessoas possam participar, possam opinar e que não sejam aí privadas, né, da sua liberdade de expressão, que não sejam reprimidas. Então, tudo isso, né, dentro de uma gestão democrática. E quando a gente fala de gestão democrática, nós estamos falando do quê? De participação. Não podemos esquecer isso de jeito nenhum. Então, gestão democrática, ela tem uma palavra-chave que é o quê? Participação das pessoas, tá? E o conselho escolar, né, que a gente vai ver aqui também nessa mudança, ele tem um papel que é decisivo nessa democratização da educação da escola, né? Então ele é um espaço assim super importante de democratização. E por quê? Porque ele vai reunir diretor de escola, vai reunir professor, né? Vai reunir aí os funcionários, os estudantes, né? Os pais de alunos. Então, toda a comunidade, ela pode participar aqui, né? E vir a discutir, definir, acompanhar aí as medidas, né? E algumas decisões que vão estar acontecendo aí na escola, tá bom? Além do que, fazer o quê? Acompanhar aí o projeto político-pedagógico da escola, né? Que deve ser visto, deve ser retomado, debatido e sempre está sendo analisado, ok? Então, vamos aqui adentrar, né, justamente na parte que foi atualizada, tá bom? Então, aqui, ó, artigo 1º, né, a Lei 9394 de 96. Então, esse é o número da lei que é o quê? A própria LDB, né? Então, toda legislação, ela tem um número e depois ela vem seguida do quê? Do ano em que ela foi homologada, ou seja, do ano que ela entrou em vigor, tá bom? E aí ela vai passar, né, a vigorar com esses seguintes alterações aqui, tá? Então, no artigo 3º da LDB, a gente tem o quê? Essa parte aqui que mudou lá no inciso 3º, né? O inciso 3º da LDB, ele vai falar para a gente o quê? Ele vai falar sobre a forma como o ensino será ministrado. Então, mas seguindo o quê? Alguns princípios. Então, é aquele artigo que tem na LDB que fala assim, do pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, é aquele que fala da igualdade de acesso e permanência, é aquele que fala da gratuidade do ensino público. Então, é esse artigo aqui, o 3º, que teve uma alteração aqui, tá? Então, antes, a gente tinha nesse artigo, né, falando do quê? Gestão democrática do ensino público na forma da lei. E agora, ele vai ter essa nova redação que está aqui, ó, no slide, ó. Gestão democrática do ensino público na forma dessa lei, e aí ele continua, ó, e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal, né? Então, tem esse NR aqui, que significa o quê? Nova redação, tá? Então, significa que esse artigo 3º,
nessa parte aqui que fala da gestão democrática, ele foi acrescentado essa partezinha aqui, né? Falando, né, da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, assim, os estados, os municípios, né, eles têm uma legislação própria que eles fazem, né? E, além disso, eles têm um direcionamento para quê? Para a organização do seu Conselho Municipal de Educação, do seu Conselho Escolar também. Mas eles seguem também o direcionamento da onde? De alguns documentos que tem no MEC, né? Que é o Ministério da Educação e Cultura. Então, tem documentos lá que vão falar sobre o Conselho Escolar, né? E a constituição também desses Conselhos Municipais de Educação e de Conselho Estadual de Educação, ok? Agora, um outro artigo que mudou é o artigo 10, né? Então, esse artigo 10, ele vai trazer para a gente, né, uma fala que vai falar o quê? Olha só, tem o 10 e depois foi no o 11 também teve alteração, tá? Aqui no 10 e no 11, ele está relacionado com o quê? Com as incumbências, né? Então, no 10 é a incumbência do Estado e no 11 é a incumbência do município. Então, aqui, ó, acrescentou como incumbência do Estado, né, que está no artigo 10, fazer o quê? Ó? Instituir na forma da lei de que trata o artigo 14 os conselhos escolares e os fóruns de conselhos escolares, né? Então, é uma forma do quê? De meio que fazer com que todo mundo, né, crie os seus, faça validar, né, faça entrar em vigor aí essa ação de ter conselho escolar e de ter aí os fóruns de conselhos escolares, tá? Aí no artigo 11, que vai falar sobre o quê? Sobre as incumbências do município, tá? E a mesma coisa aqui, ó. Então ele fala que a incumbência. O que é incumbência? Incumbência são as tarefas, né? As tarefas que o município ele vai desenvolver, tá? Então, que tipo de tarefa que é? Vamos lembrar aqui do artigo, né? É aquele artigo que fala, né, que o município ele vai ter que se organizar, né, manter, avaliar as suas instituições de ensino, né? Baixar normas complementares, né? Como é que fala? Atuar, né, com a sua ação redistributiva com relação às escolas. Então, é esse artigo aqui. E aí, acrescentou essa partezinha também, ó, que está falando para instituir, na forma da lei de que trata o artigo 14, os conselhos escolares e os fóruns dos conselhos escolares, né? Então, assim, a gente tinha na LDB, falando sobre gestão democrática, né, apenas no artigo 14. Então, o artigo 14 era aquele artigo da gestão democrática. E agora, né, ele foi ampliado aí um pouquinho mais, né, para outros artigos. Então, a gente viu que entrou no artigo 3º, né, entrou no artigo 10, entrou no artigo 11, uma modificaçãozinha, e o artigo 12 aqui, ó. O artigo 12 é aquele artigo da LDB que vai falar sobre o quê? Das incumbências da instituição de ensino, né, do estabelecimento de ensino. E que, na verdade, quem faz isso é quem? É a gestão escolar, né? Então, a gestão escolar é que está à frente da instituição de ensino, ok? Então, o artigo 12 é aquele artigo que fala, né, que uma das incumbências da instituição de ensino é prover meios para a recuperação do aluno de menor rendimento, é aquele que fala, né, que vai ter que elaborar a proposta pedagógica do estabelecimento, né? É aquele que fala, né, de velar, né, pelo plano de trabalho do docente. Então, é esse artigo aqui que é o 12. E foi acrescentado aqui, ó, esse outro inciso aqui, que fala, ó, instituir na forma da lei que trata o artigo 14 os conselhos escolares. Então, aqui, ó, ele está dizendo assim, ó, tem que fazer o quê? Instituir esse conselho escolar aí na escola, hein? De qualquer jeito. E agora aqui, artigo 14, né? Que é o artigo que era aquele artigo da gestão democrática, ele iniciava a redação do artigo falando, né? Que a gestão democrática do ensino público ela ia acontecer de algumas formas. Só que aqui ele mudou, inclusive, a redação do caput do artigo, né? Então, o caput do artigo é o quê? É aquela cabeça do artigo, né? Então, ele mudou desde a cabeça do artigo até a parte
da estrutura onde vem os incisos, tá? Então, a nova redação, agora ela é assim, ó, do jeitinho que tá aqui no slide, ó. Artigo 14, lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. E aí ele vai detalhar agora aqui, né, como que vai acontecer essa gestão democrática. O primeiro inciso, que tinha antes, falava do quê? Ele falava da participação, né, dos profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica. E aí eu até coloquei aqui, ó, entre parênteses, que ele continua, tá? Então vai continuar esse mesmo trecho que tinha anteriormente. Ele não mudou, o inciso 1. Mas aí aconteceu mudança, né, no inciso 2, e aí veio também mais alguns parágrafos que vão complementar esse artigo. Então, na verdade, não tinha essa complementação, tá? E agora foi acrescentado. Então, ó, o que mudou? Vamos lá. Aqui, ó, participação das comunidades escolares em local, em conselhos escolares e em fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes. Então, aqui, ó, ele começa dizendo para a gente como que vai ser, né, essa gestão democrática. Então, ela vai ser, primeira coisa, com a participação, né, dos profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica, que é o PPP, né? Em segundo lugar, com a participação da comunidade escolar, aonde? No conselho escolar e no fórum do conselho escolar, tá? Então, a gente vai ver aqui que ele vai falar do fórum também, tá? Porque ele vai falar quem vai participar do fórum escolar, tá? Então, ele fala assim, ó, o conselho escolar é um órgão deliberativo, será composto, né, do diretor da escola, que é um membro nato, e de representantes da comunidade escolar e local eleitos por seus pares nas seguintes categorias. Então, assim, os municípios, como eu falei para vocês, eles já têm, né, já tinham aí uma lei própria que falava sobre isso, né? Sobre a organização do conselho escolar nos municípios. E agora aqui na LDB, ele vem trazendo para a gente, né? Definindo dentro da LDB também como que é essa organização, tá? Então, vamos ver aqui. Então, a gente sabe o quê? Que o diretor de escola é um membro nato, ou seja, ele não participa da eleição, tá? Mas quem vai participar também do conselho? Olha aqui, ó. Professores, orientadores educacionais, supervisores, administradores escolares, demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola, né? Estudantes, pais ou responsáveis e membros da comunidade local. Então, aqui, ó, a gente vê o quê? Essas pessoas aqui que participam no conselho, tá? De acordo com a LDB. Agora, eu vou fazer um comentário aqui com vocês, né? Recentemente, eu dei aula para uma prefeitura e na lei do conselho delas, né? Como pessoa aqui que participava no conselho de escola, era membro da associação de bairro. E você vê, aqui não tem, né? Mas naquela legislação daquele município que eu dei aula, tinha essa pessoa, né? Que era um membro de uma comunidade, né? Como é que fala? De uma associação de bairro, tá? Que também era obrigatória a participação de uma pessoa de lá. Então, aqui na LDB, ó, ele está falando para a gente que são essas pessoas aqui. Vou até aumentar aqui, ó. Professores, orientadores educacionais, supervisores, administradores escolares, né? Demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola, estudantes, pais ou responsáveis e membros da comunidade local, ok? Então, essas pessoas aqui vão ser, assim, os membros que vão ser eleitos, né, para participar aqui no conselho. E aí fala assim, ó, o Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo, né, que tem como finalidade o fortalecimento dos conselhos escolares, de sua circunscrição e efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias, né,
com vistas a melhorar a qualidade da educação e norteada pelos princípios. Então, esses aqui, ó, são os princípios, né, que vão reger esse fórum do conselho, tá? Democratização da gestão, democratização do acesso e permanência e qualidade social da educação. Isso aqui é prato cheio para cair no concurso, né? Então, nos próximos concursos, com certeza, vai ser pedido aqui esses artigos, tá? E aqui ele está falando, ó, de quem faz parte, quem vai participar do fórum do Conselho Escolar. Olha só, 2 representantes, né, do órgão responsável pelo sistema de ensino e 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação do Fórum de Conselho Escolar. Então, quem são? Ó, 2 pessoas da Secretaria de Educação, mais quem? 2 pessoas de cada conselho escolar, certo? Então, são essas pessoas que vão, né, participar aqui do Fórum de Educação, tá? E aí, a gente vai finalizando aqui essa aula, né? Falando sobre essa alteração que teve na LDB. Eu espero que você tenha gostado, curtido aí. E se gostou, ó, curte essa aula e compartilha com as suas amigas, tá bom? Beijo no coração, muito obrigada e até a próxima aula.